vocês, né, a Lília, a Renata, o que cada um faz, né, na Castelo Alimentos, né? Pode falar, Renata? Pode começar aqui? Pode. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Nós ficamos muito felizes em poder contribuir com um projeto que é tão importante, né? A gente ficou muito satisfeito de verdade. Nós gostaríamos, inclusive, de oferecer para vocês, depois eu alinho com o Fábio, como faremos isso, tá, Fábio? Kits de produto Vinabil para que vocês possam aí distribuir na comunidade, para que vocês possam, nas escolas que você estudou, na própria faculdade. E para a gente é bastante importante essa proximidade com o consumidor, com vocês. Claro que estamos aqui, né? Bom, me apresentando, oficialmente sou Renata, eu sou coordenadora de trade marketing da Castelo e Vinabil. Eu trabalho na empresa há 18 anos. A minha formação é publicidade e propaganda, também sou formada em negócios empresariais e tenho pós-graduação em marketing. Eu estou há 18 anos na empresa, já passei pela área comercial, né? E recentemente eu estou aí nessa jornada em trade marketing, que é uma área que conecta o consumidor à empresa, né? Eu sou responsável pelas operações de abastecimento nas lojas de supermercados e de fazer toda essa comunicação, de integrar toda a estratégia que nosso time de marketing desenha para que ele chegue ao ponto de venda dos nossos clientes. Então a gente tem bastante ali conexão com os clientes também, para a gente trazer formas para que eles performem de uma melhor maneira, né, no ponto de venda. E fiquei muito contente, né, pelo convite, é uma grande oportunidade, né, de conhecê-los e ver essa importância que tem a comunidade junto com a universidade. Isso eu acho muito bom, né, conhecimento, as trocas, tudo. Assim como com a indústria, né. E eu faço algumas visitas, às vezes em universidades, tudo, para conhecer as tecnologias, às vezes análises, algumas oportunidades na empresa, né? Então, às vezes vou na Unicamp e tal, USP. Então, assim, é sempre como uma oportunidade, né, de conhecimento e de troca. Eu estou há 22 anos na Castelo, sou coordenadora de produção e pesquisa e desenvolvimento. A área de produção lá consiste no sopro, que é onde a gente faz a nossa própria garrafa de 500, 750 ml. E depois a gente tem a área de cantina, que é a área de fermentação, onde ocorre a transformação do álcool em ácido acético. Responsável também pela área de envase, onde a gente vai estar envasando todo o líquido que a gente produz em garrafas 750, em bombonas, em caminhões a granel, para alguns clientes que utilizam para condimentos, como tem grandes empresas, né, que compram de nós. E também a área de produção de molhos, né? A gente produz molho para salada e faz envase dos molhos para salada. Então, é uma área que está sempre procurando novas tecnologias, novas oportunidades para ganho de produtividade, um melhor resultado, né? E aí, há alguns anos, a gente vem pesquisando junto com isso, né? A gente avalia todo mundo, né? A gente avalia países europeus, Estados Unidos, tudo que tiver de oportunidade de produtos. E nessas oportunidades a gente viu muito o uso do vinagre, né, como um produto para limpeza. Então, veio uma ótima oportunidade de mercado, né? Pois é, Lília, essa era a minha primeira pergunta. Para a gente que está de fora, a gente coloca assim, é claro que é uma oportunidade de mercado, mas a gente fala o que uma empresa alimentícia ela tinha a ver com um produto de limpeza, né? E aí É a vinagre, né? O vinagre ele é bom para tudo, ele tem muitas utilidades, né? Então, se a gente estudar os usos do vinagre a fundo, desde o início da história da humanidade, tudo ele sempre foi utilizado para muitas coisas, né? Então, aí vem a oportunidade, né? Porque a gente não é só alimentícia, a gente tem o produtor do
acético natural, né, biológico. Uhum. Ele é uma das maiores empresas no mercado nessa parte. E nossa missão, Fábio, e responsabilidade como líder a empresa líder de vinagre no Brasil, é apresentar ao consumidor todas as funcionalidades que o vinagre possui. Então, por isso que a gente tem vários estudos de desenvolvimento, porque nós acreditamos que essa responsabilidade é nossa como líder, de apresentar todas as opções ao consumidor das utilizações que o vinagre possui. Que na verdade as pessoas não sabem, né, dessa gama, nem nós sabíamos. Eu nas conversas com você, Rê, logo em seguida, depois fui ver um vídeo e esse vídeo me chamou a atenção e eu falei, olha, esse é o ponto de partida que eu quero fazer o Química das Coisas. De novo, eu bato na tecla que, eu acho que eu assisti aquele vídeo umas 4 vezes, depois falei com a Laís, e a gente sabe que é uma tradução, então muito daquela fala não se aplica à nossa realidade, mas eu gostei daquilo. Para vocês saberem, não tem nada a ver com a minha formação ou a minha linha de pesquisa, né? Então me tira da minha zona de conforto, né? Então, a Flávia trabalha também com produtos naturais, ela trabalha com teórica, mas mexeu ali com a minha zona de conforto, que eu trabalho com baterias, né, e com eletroquímica, para eu falar o seguinte, né, como que a gente fala, né? Então acho que seria a minha segunda pergunta, como que eu falo para a molecada que vai vir aqui de uma maneira simples sobre essa potencialidade do vinagre, né? Como que eu, quando eles vierem à tarde, a gente não está preparado para as respostas, Lilian, para eles, porque a gente começa a falar uma linguagem que daqui a pouco eles já não estão mais ali, porque você está falando uma coisa que não acessa. E eu acho que a gente tem que aprender a acessar esse público que é leigo, né? A gente está morrendo de medo, mas com muita vontade de falar com eles à tarde o simples, como eu falaria com minha mãe, né, se ela estivesse viva, né? Eu não quero falar reação química, eu quero saber o que é que o vinagre faz para produto de limpeza, né? Então, como é que eu falaria, Rê? O que o vinagre faz como um produto de limpeza? Bom, o vinagre, ele tem eficiência como produto de limpeza, né? Sabendo, claro, aplicá-lo. É um produto biodegradável, ecológico, ele é pet friendly, kid friendly, então assim, a gente pode utilizar ele de uma maneira segura, né? E o que nós gostamos de contar, né? Que a nossa limpeza, a gente titula ela como uma limpeza verde, porque ela não possui tantos componentes químicos na formulação. Então a gente busca se conectar com o consumidor que está preocupado com tem essa preocupação do biodegradável, da segurança na limpeza do lar. É isso que a gente gostaria de oferecer. É óbvio que há tipos de suciedades, né, de sujeiras, e aí cada caso precisa ser analisado, a Lília pode falar melhor, porque para algumas situações ele não é tão eficaz, mas de um modo geral, para a limpeza doméstica, ele tem grandes eficácias. Eu acho que para as crianças, né, o ideal é mostrar assim, como ele é um ácido, ele tem uma reação por causa do pH, da questão da acidez, tudo em relação a gorduras, a sujidades, a alguns minerais, e aí isso faz com que a reação da limpeza. E não sei se dá um exemplo de algum ácido que seja mais conhecido, mas não conhecidos, né? Até eles falaram, né? Você percebe, não sei se eles vão saber o que é acidez, né? Sabe, Lília. Salada, né? Que a hora que você tempera essa salada, aquela picância na língua, né? Então, limão. É a acidez, né? Eles conseguem a gente tirar deles certas... Talvez o nome ácido acético eles não vão saber, mas eles conseguem fazer as associações. Você quer perguntar alguma coisa, Laís?
Eu queria saber, assim, de fato, aonde a gente pode utilizar o vinagre como um produto de limpeza? A gente pode usar em qualquer material, em qualquer lugar da nossa casa, ou tem alguns lugares que são mais recomendados e outros que não são? Tem alguns lugares que você precisa fazer um teste, né? Por causa da acidez, né? A gente indica assim, fazer alguns testes, porque em algumas pedras, como mármore, tudo, ela pode, com o tempo, ir corroendo, né? Corroendo um pouco a pedra, perde brilho. Então é sempre bom pegar um pedacinho do piso, de onde for que ele passar, para fazer um teste. Ferro não é indicado, né? Porque reage e vai corroer. Por isso até que a gente usa sempre tantos de aço inox, tudo para manter o produto em qualidade, para manter o equipamento não é inteiro. Então, o ideal é sempre fazer um teste. Se a gente olhar, mesmo nos produtos de limpeza que a gente compra no mercado, sem utilizar o ácido acético, todos eles indicam que você deve fazer um teste numa pequena área escondida, né? Para ver se não vai ter problema. E na nossa linha, nós possuímos, a nossa linha ela é composta de 4 categorias de produtos, né? Então nós temos aí, e a gente utiliza uma acidez de vinagre diferente para cada uma dessas categorias. Então, por exemplo, o nosso desinfetante, ele tem uma concentração de acidez de 6%, torna ele mais eficaz, né? Então, quando essa concentração mais pesada de desinfecção, a gente recomenda que ele seja utilizado ali direto no pano, né? E seja passado no ambiente. Pode ser usado em piso, bancadas, mas depois a gente pede para que a gente passe o pano com água para que possa retirar ali os resíduos. A gente tem também, Fábio, o nosso amaciante, a gente recomenda bastante o uso do amaciante com vinagre, né? Ele retira a película do silicone, que muitas vezes fica resíduos de sabão, os outros amaciantes, eles formam uma película de silicone no tecido e muitas vezes isso acaba tirando um pouco da eficiência ali do enxugar da fibra, sabe, da malha. Ele também alinha as fibras do tecido e ele acaba que, por retirar os resíduos do sabão em pó, do sabão líquido em pó, ele acaba também higienizando ali os equipamentos como máquina de lavar, enfim. Também pode ser utilizado, a gente tem um produto que é multiuso, ele pode ser utilizado em bancadas de ambientes de cozinha, né? Também em vidro, a gente recomenda a utilização. Ele serve ali como, ele retira ali baixas concentrações de gordura, de sujidade, de pó, tá? Agora, para altas concentrações, aí já existem outras linhas de produtos mais específicas que têm uma melhor eficiência. Mas, Rê, maravilhoso. Tá? Isso tudo está dentro das perguntinhas que eu faria para vocês. E eu acho importantíssimo que a gente fale de produtos que são biodegradáveis, né? E que às vezes, para o consumidor, se a gente passar a informação sobre o princípio, às vezes você prefere mesmo que pagar um pouco a mais e ter isso que você falou do silicone. Então você vai eliminando. Então essa é a minha pergunta para a Lilian também. Aquele vinagre 4%, que é o para comida, então para os produtos de limpeza eu teria então uma separação de classes em função das concentrações, certo? Então isso a Laís me perguntou, eu falei, que ótimo de saber. Agora, os tipos de vinagres, seja de álcool, ou seja de maçã, ou seja de cereais, teria um tipo específico que é aquele que vai levar a produtos de limpeza? O ideal é o de álcool. De álcool. Os outros vão ter eficiência numa acidez maior? Tem, mas eles podem manchar, né, o vinho, eles podem trazer o cheiro que as pessoas às vezes não vão gostar, né?
Então, o de álcool ele é mais neutro. Então, o ideal é ele, e as concentrações de acidez são maiores também no de álcool. Eu também Isso, queria... a gente consegue chegar em altas concentrações aqui na indústria do vinagre de álcool. Uhum. Nós temos concentrações, né? A que é oferecida para o mercado para consumo alimentício é a concentração de 4%. Depois a gente tem o vinagre duplo e o vinagre triplo, né? Isso. São concentrações maiores que geralmente são vendidos para indústrias que utilizam o vinagre como a matéria-prima e aí eles vão fazendo a diluição dessa matéria-prima. Interessante isso. Que Eu vocês achei estão os falando. galões, eu vi uns galões. Isso. Esse galão que você compra no mercado, Fábio, são os galões de concentração de 4%. E nós também temos um vinagre concentrado, que ele leva uma embalagem semelhante às de produto de limpeza, que ele utiliza uma concentração de 6%. Mas na nossa linha Vinavil, principalmente é utilizado o de 6%, exceto No limpador, não, o tio Z também é 6. no limpador perfumado, nós temos a linha de limpadores perfumados, que aí o objetivo é só a perfumação mesmo e não a desinfecção do ambiente. Então é utilizado o vinagre numa concentração mais baixa. Muito bom. Laís, acho que tem uma pergunta nesse sentido. Uma outra curiosidade, né? O vinagre, eu tenho ali ele como uma opção para produtos de limpeza. Mas a gente sabe que tem outras opções também. E a curiosidade seria, eu posso fazer algumas misturas com vinagre? Com quem que eu posso misturar? Com quem que eu não posso misturar? Então, o ideal é não misturar, né? Porque você perde característica e pode formar alguns gases que são tóxicos para a saúde, né? Por exemplo, com a cândida, né? Que é mais conhecida, a gente fala cândida, né? Ou cloro, né? Ela vai formar um gás cloro. Isso pode te intoxicar na hora, pode faltar o oxigênio, se você estiver com o ambiente com a porta fechada, tudo a pessoa pode até desmaiar no ambiente. Então, são produtos que não devem ser misturados. O ideal é sempre assim, você talvez fazer uma limpeza com muitos produtos, limpar bem, depois se você quiser passar o outro, aí você passa separadamente. Certo. Exato. De um modo geral, produtos de limpeza, nós recomendamos que não seja misturado, porque as indústrias elas já formulam ali o produto na proporção certa, né? E realizam as misturas corretas dos ingredientes que precisam ir naquele produto em específico. Então, para o nosso também é o mesmo. Nós não recomendamos a mistura do nosso produto. Isso perde eficiência. Por exemplo, uma mistura que é comum ao consumidor, misturar bicarbonato com o vinagre. É uma mistura ineficiente, porque ao misturar esses produtos, eles perdem a eficiência de ambos. Então, assim, a nossa recomendação é que utilizem os produtos de forma separada, né? Deixe essas misturas a cargo das indústrias, porque a gente consegue fazer isso com uma segurança, sem trazer qualquer risco para o consumidor. Inclusive, quando a gente vai para o ponto de venda explicar sobre Vinavil, porque nós temos ações que nós vamos ao ponto de venda para explicar o produto Vinavil, a gente aborda as pessoas, então essa é a recomendação que a gente faz ao nosso consumidor. A gente tem essa missão de ensinar, né, como utilizar o vinagre. E o vinagre ele serve para infinitas coisas, né, como mil e uma coisas, como a Lilian falou, a gente pode utilizar não só na limpeza, a gente pode também utilizar, tem outros meios e fins, inclusive a gente vai mandar, tem a professora aqui, agora eu não vou me recordar se é a Laís ou se é a Flávia, que trata de produtos naturais, nós temos uma linha de vinagres orgânicos, de vinagres sem conservantes, uma linha de produtos naturais dentro do nosso portfólio. A gente vai enviar para vocês também, para que vocês possam conhecer, né? E nós também temos um livrinho que são dicas para utilização de vinagre. A gente vai enviar para vocês também, para que vocês possam distribuir para a comunidade aí onde vocês estão. A gente explica várias utilizações do vinagre para vários fins. A gente, inclusive, tem recentemente, num evento, a gente lançou, ainda não está disponível no mercado, mas logo em breve, a gente lançou uma bebida prebiótica que utiliza o vinagre na sua composição. Então, assim,
estudar aí todas as possibilidades que o vinagre nos desafia. Fazemos bastante testes antes também no mercado. De lançar no Então, mercado. faz testes, a gente faz nas nossas casas, no laboratório de pesquisa e desenvolvimento, assim como contratamos vários laboratórios para poder fazer as análises, né? Tanto que fizemos análise em questão da fibra, em toalhas, fizemos análise de alergênico, coisa. Então, foi tudo bem testado antes de poder entrar no mercado. Tem uma pergunta. A Renata, ela conhece, eu sou daqueles assim, eu me lembro que quando eu peguei alguns produtos, né, Rê? Daqui a pouco eu olhei, eu estava escondendo na gôndola os produtos dos outros. Então eu realmente sou uma pessoa que acredito na coisa de se desenvolver produtos e que esses produtos, é claro que existe a premissa de que tem que ser vendável e a premissa que tem que ter um mercado, mas eu acredito sempre naqueles produtos que trazem melhorias para o consumidor de uma maneira geral. Então é fantástico, a gente está falando do vinagre para trazer para produto de limpeza, né? E isso para vocês saberem, né? Para também nós tivemos aqui um evento em que os nossos alunos, para falar da coisa dos produtos de limpeza, nós fizemos no anfiteatro para falar com as faxineiras que trabalham na universidade. Foi uma das coisas mais maravilhosas que nós tivemos. Claro que os alunos estavam nervosos, claro que quando você olha era muito slide, mas é coisa de você ir afinando, ensinando. E elas fizeram perguntas e saíram de lá com a clareza de não misturar, né? Porque todo mundo tem alguém na família que já misturou, mesmo falando que não era para misturar, né? Então, com amoníaco neutraliza, com bicarbonato neutraliza, mas com a cândida, né, como a Lília falou, gera gás cloro. Isso não é uma neutralização apenas. É gerar um gás que ele é tóxico pra gente. E é isso que nós vamos falar hoje à tarde, viu, Lilian? Nosso banner que foi feito pela Laís, ele ficou encantador. Então tem um banner lá grande com essas falas tuas. Não pode misturar, não é recomendado, não misture isso. E ela, além disto, fez um jogo de cartas para eles. Depois, ó, isto pode misturar, né? Porque é a nossa forma de tentar chegar e falar para eles para algo que depois eles possam, dentro das suas casas, às vezes ensinar um pai e uma mãe, porque eu digo que as crianças você educa, mas os adultos já é difícil você educar, né? Então quem está determinado a fazer uma faxina misturando tudo, porque vai dar um cheirinho, você não vai mudar o jeito, mas as crianças sim. Então, Flávia, fique à vontade. Meninas, eu queria saber, uma curiosidade, existe algum produto da linha da Castelo Alimentos que é líder, assim, de vendas de vocês? Questão do vinagre normal para alimentos. Eu queria saber. O mais. O carro-chefe da empresa. O carro-chefe da empresa, exatamente. Eu acredito que é o vinagre de álcool, né? Seguido de maçã, né? Depois limão. Exato. É a nossa linha de vinagres. Dentro a nossa linha de vinagres são líderes da venda, que é a categoria onde a gente contém a liderança de mercado, né? E aí a gente, como principal produto, está lá o nosso vinagre de álcool. Justamente porque ele tem ali várias funcionalidades, além da funcionalidade do uso alimentício, né? Então, existem várias utilizações. E o nosso vinagre de maçã também, que o consumidor é fã. E agora a gente está entrando numa linha de vinagres sem conservantes, né? Nós já entramos, na verdade, na linha de vinagres sem conservantes e vinagres orgânicos, onde o nosso produto também ele tem uma aceitação muito grande no mercado.
É verdade, Rê, que tomaram. Eu tenho vinagre de maçã que eu guardo na geladeira. Eu não uso ele para temperar salada, mas eu tomo uma colherzinha. É verdade essa coisa de tomar uma colherzinha por dia? Ele auxilia no controle de colesterol. É claro que assim, não o uso somente dele não tem efetividade. Uhum. Precisa junto, né, praticar atividade física, alimentação, né? Mas ele auxilia sim. Inclusive nós temos vários médicos que recomendam a utilização de vinagre sem conservantes ou orgânicos, consumo diário. Existem inclusive vários shots, várias receitas, né? Shots de imunidade, para diversos fins. E a gente tem várias dessas receitinhas, inclusive nos nossos canais oficiais, nas nossas redes oficiais, tem receitas com a utilização do vinagre. Uhum. A São concentração. muito indicados também pelos nutricionistas, né? Os Uhum. nutricionistas sempre indicando. A concentração do ácido acético não varia, né? No vinagre de maçã, do álcool, não, né? Depende do produto, né? Por exemplo, o que vai na garrafa PET, a gente trabalha com 4%, que é toda a linha de mercado. Uhum. Quando a gente fala do sem conservantes, ele está em torno de 5 a 5,5% de acidez. Na questão do maçã, fica mais nessa faixa, de 4 a 5,5%. Entendi. Eu também tenho uma pergunta. Então. Eu queria saber, vocês falaram sobre ele ser um produto verde, né? Então, considerando então que ele seria biodegradável, qual que é então a vantagem em relação a outros produtos de limpeza? Né? Em relação à utilização do vinagre como um produto de limpeza e os outros? Acredito que por ser uma linha verde, né? Questão da... Ele não apresenta riscos, né? A saúde ali do consumidor, ele não tem fórmulas químicas, então assim, se a pessoa tem algum tipo de alergia, a gente tem muito relato de consumidor que tinha alergia a produtos químicos e passaram a utilizar o nosso amaciante e não tem mais alergia. Antes utilizavam só, ou não usava nada, ou só usava o vinagre. Então assim, essa limpeza verde seria nesse sentido, de que quando você compara aí os ingredientes de produto, da composição né, dos produtos, você tem ali uma diferença muito grande. Você tem outros produtos de mercado com uma grande concentração de ativos de produtos químicos, né, misturados para que cheguem nesse produto final, quando que no nosso é o ácido acético, água e aí a Lídia vai a fragrância, né? Para poder dar Então, ele é um produto que ele não tem assim várias misturas na sua composição, é o ácido acético. mais natural. Exato. Então por isso ele é mais natural e biodegradável. E o ácido acético, ele é um processo biológico natural, não É. um processo químico, né? É a transformação do álcool pela bactéria acética em ácido acético, então todo um processo natural. Uhum. E pensando também nessa avaliação, né, de não ter produtos químicos e da questão de alergênicos, eu recebo muitos clientes ou fornecedores que às vezes falam assim, nossa, eu só posso lavar roupa com vinagre, porque meu filho tem alergia, eu tenho alergia, sou consumidor dessa parte, né? Mesmo antes da gente ter os produtos. Ô Lília, eu sou um deste. Na minha casa, eu não posso esses amaciantes que tem muito cheiro e que vem falando que, sabe, esses super concentrados e que vem com cheiro que não acaba nunca. Eu não posso. As minhas roupas de cama e de toalhas, a minha ajudante, eu preciso que ela passe, às vezes, 2 máquinas a mais, só de água.
Porque quanto mais. A gente já trabalhou junto, eu falei, olha, tira a sujidade. Eu não acredito no branco mais branco que o branco, porque eu como químico, eu falo que é uma questão de ótica, mas eu tenho que passar sempre uma roupa a mais de água nas roupas de cama. Senão eu não consigo dormir, pinica todo o meu corpo. Eu sou com alergia com cheiro também. Se tiver muito forte o cheiro, começa a atacar rinite. Que É legal. legal a Lilian falar sobre cheiro, Fábio, porque assim, uma das principais dúvidas que o nosso consumidor tem, né, é se fica o cheiro da salada na roupa, né, se fica o cheiro do vinagre. O cheiro da salada na casa não fica, o vinagre ele evapora. Ele, em ambientes ventilados, ele evapora rapidamente, não fica nenhum cheiro. No caso do amaciante, fica de fato ali a fragrância do amaciante mesmo. Por tempo grande. Isso. Fica no momento, óbvio, que você está manuseando o produto ali, inserindo na máquina, ou que você está passando ali no lar. Então, no momento do manuseio, claro, tem a presença do cheiro do vinagre. Mas isso, no caso da lavagem, por exemplo, da roupa, do amaciante, no momento que você já tira a roupa da máquina, ele já perdeu o cheiro. E aí, ao estender, né, para poder, isso daí vai perder e não vai ficar. E a fragrância dele, Fábio, é bem suave. O nosso, ele foi desenvolvido com uma fragrância bem suave. Então, por isso que bastante pessoas com alergia gostam de utilizar o nosso produto, porque além de não causar a alergia, ele tem uma fragrância bem suave. Fantástico. Eu tenho Laís. mais uma dúvida. Então, visto que o vinagre ele é aí um produto verde, pode ser considerado verde, ele é biodegradável, ele evita alergias, mas eu posso substituir ele por tudo? Então, assim, considerando que ele vai matar micro-organismos, eu consigo substituir, usar o vinagre por tudo? Ao invés de... Não, posso deixar assim, outros produtos de limpeza? O 6% ele mata salmonela, Escherichia coli, né, Staphylococcus aureus. Ele só tem que aplicar e deixar por 10 minutos no ambiente, porque ele mata 99,99. Mas não é tudo que a gente consegue, não são todas as bactérias, vírus que vai estar matando. Então, o ideal é sempre assim, a gente pensar numa limpeza, passar água e sabão, depois passar o produto, né? Você passa água e sabão, tira, passa o produto para poder eliminar. E com relação, eu não sei se vocês já viram, eu assim, em casa, minha mãe, eu cresci com a minha mãe fazendo isso, ela queria lavar a salada, aí ela colocava lá uma colherinha de vinagre com água, deixava de molho, depois passava água de novo e falava que estava pronta pra gente consumir. É isso mesmo? Eu posso usar o vinagre assim, na higienização de alimentos dessa forma? O vinagre comestível que a gente já tem em casa, isso é correto? A acidez é muito baixa, a hora que você dilui, teria que ser mais concentrado para poder ter uma ação melhor. Sim. Hoje Mas- como química eu entendo isso, né? Mas do no mesmo caso era modo, muito aí feio. assim, a gente tá aqui, mas do mesmo modo também não sabemos se a água sanitária também tem um efeito. Eu teria que daí Uma talvez concentração baixa. eu teria que perguntar para alguém da água sanitária para saber. Obviamente eu entenda que é isso, nós estamos falando de concentrações. Mas aquele efeito, então, sei lá, talvez o vinagre não fosse uma colher, mas e a água sanitária, que é uma tampinha, será que ela tem? Não sei, a gente propaga isto, né? Assim, São costumes, né? São Que nem costumes. sempre são corretos, É, né? é. Eu acho que é isso que é importante, a conscientização. Então, eu colocar uma colherinha de vinagre para eu higienizar a salada não é suficiente, né? A concentração, ele já não é uma concentração, como a gente falou, né? O vinagre de consumo, a concentração cerca de 4%, de limpeza já pode ir aí para 6%. Então, assim, quando eu coloco na água, eu já vou diminuir ainda essa concentração, né? Então, significa que a eficiência vai ser muito mais baixa, né, para limpeza. Acho que é questão de conscientização mesmo, né? Flávia? Tem alguma pergunta? Eu daqui a pouco, gente, porque eu sei que vocês também têm os compromissos de vocês,
Então acho que talvez uma rodadinha já para encaminhando para o final, né? E eu quero dizer a vocês que para além do que vocês estão no propiciando, que é saber com as informações, e agora a gente vai saber falar essas informações, nós ainda vamos escrever um capítulo de um livro. Isso pode demorar um ano, mas ele vai ser o nosso desafio. Eu garanto a vocês também que seja a edição do vídeo ou o capítulo do livro, eu vou mandar para vocês saberem, para vocês falarem, olha, não quero que ponha isso, não quero que ponha isso, porque o nosso intuito da escrita do capítulo do livro, que é 3 páginas, é ser informativo, né? Ele é ser informativo com uma escrita simples e precisa. E eu quero deixar muito claro para vocês que eu saí muito esclarecido dessa conversa com vocês, do ponto de vista para ter mais segurança, para falar coisas simples, do que pode e o que não pode, e por que de fato vinagre como produto de limpeza ele tem eficácia. Eu estou feliz com isso, porque vocês tocaram em coisas minhas que eu falo, olha, eu já vi isso, eu sinto isso mesmo, né? Então as coisas mesmo, como eu falei, eu tenho alergia, né? E sabe, talvez a gente tivesse que também ampliar essa conversa, e aí eu acho que é o nosso papel enquanto universidade, não é um assunto que se esgota, né? Se eu trouxesse os inorgânicos que falaram com os alunos para faxineiras, a perspectiva era outra, né? Então, falar com vocês, que uma complementou a outra, uma com um lado sabendo e acreditando na parte técnica e outra acreditando que o vinagre, ele como produto de limpeza, na verdade ele, né, é que a gente não divulgava, ou que a gente não tinha essas linhas, e aí é uma necessidade do mercado, não é? Há uma necessidade de se adequar, de que novos produtos que sejam mais ambientalmente corretos, eles devam aparecer, eles têm que aparecer. Foi como as sacolinhas, que a gente se habituou com as sacolinhas, e hoje a gente tem aqui na universidade uma obrigação muito forte de propagar as sacolas biodegradáveis, né? A coisa da sacolinha, quando vou ao supermercado ou quando tenho em casa, eu não gosto de levar sacolinha para casa. Ou eu saio com os produtos colocando tomate, tudo junto, né? Então isso é um processo que a gente tem que se adequar, a gente tem que se adequar, né? Então, Flávia... E é uma tendência de mercado, né, Fábio? É uma tendência. Hoje o consumidor ele está muito mais consciente, e a gente está vindo aí uma geração que tem muito mais essa consciência, né, essa questão. Então, as indústrias estão se adaptando para conversar com esse novo consumidor, com esse novo público que está entrando no mercado, e a gente precisa, de fato, como indústria, ter uma responsabilidade, né, ambiental. Então, eu acredito que esse é um movimento que cada vez mais, né, as indústrias vão falar, e é muito importante isso, né? Hoje eles começam muito cedo na escola, né, com esse desenvolvimento, que acredito que nós, que já somos mais velhos, não tivemos tanto desenvolvimento nessa parte. Uhum. E a gente tem que acompanhar, né, o que os jovens vêm apresentando para a gente melhorar, a indústria crescer muito nessa parte, até pelo ambiente, né, futuro que a gente quer deixar para as próximas gerações. Exatamente. E assim, a gente vê que no mundo inteiro tem essas tendências, né? O vinagre já é usado em empresa em outros países há muito tempo. No Brasil, a dificuldade às vezes é colocar pelas legislações, tudo que é uma dificuldade maior. Mas assim, a gente vê o mundo inteiro tendo essa tendência, utilizando o vinagre. Muitas empresas que já vendem com explicações muito importantes sobre o uso. Então, assim, é importante a gente aprender também com os mais jovens, né, e
divulgar isso nas universidades, para as empresas. Você falou uma coisa dos alunos, o André, que é a pessoa que trabalha comigo no P&D, ele faz o teste com as meninas da limpeza, ele, enquanto está desenvolvendo, ele pede para elas aplicarem, usa para a gente ver como fica, fala o que você acha, passa no pano, né? Então ele faz isso também para fazer as avaliações, né? É maravilhoso isso, né? Você ir lá no consumidor e ouvir esse consumidor do que ele gosta, o que ele quer ver. Aí eu queria emendar isso, Lília, e aí eu acho que, assim, depois vocês fazem as considerações finais de vocês, mas queria emendar isso. Vocês já são líderes de mercado. O que significa que se eu estou falando o vinagre Castelo, Fábio, eu chego lá, eu pego aquele vinagre que desejo e mesmo que ele custe R$1 a mais, né? Mas a gente sabe que dentro do processo de vocês, a parte do vinagre, vocês têm qualidade e um preço que ele está muito próximo do outro, ou que o seu público ele vai pagar um pouco a mais. Como é que é isso no produto de limpeza, esse desafio para vocês de, mesmo sabendo as vantagens de uma marca como o Vinabio, que oferece um produto friendly, né? Mas que vocês têm um desafio de diminuir custo, não a ponto de não ter lucro, mas diminuir custo para que alguém que compra um produto de uma marca muito barato, ele vá conseguir comprar o Vinabio, se for o caso, né, de ele ter um produto com preço um pouco maior. Não é o intuito de vocês ter o mesmo preço, ou o público-alvo é aquele que acredita na limpeza a partir do vinagre? O nosso nicho, a gente não tem como objetivo liderança, dominar esse mercado de limpeza, nem é a nossa pretensão, tá? O nosso objetivo, assim como na marca Castelo, é oferecer um produto de qualidade e segurança para o consumidor. Então, a gente quer falar com os consumidores que estejam preocupados com a segurança na limpeza do lar, né? E tenham essa preocupação de produtos sustentáveis, né? Então, a gente sabe que é um público que é um nicho, né, de mercado. Então, a gente não vai parar com todos, né? Será um nicho de fato. E aí a gente entrega aí toda a qualidade que traz a marca Castelo, né? Todo o desenvolvimento que a gente traz na marca, e óbvio que daí tem um custo por isso, tá, Fábio? Mas assim, a gente não tem com a linha Vinabio, o nosso objetivo ele é bastante específico. É conversar com esse público mesmo que esteja preocupado com essa linha mais sustentável na hora da limpeza. Fantástico. Oi. Flávia, você tem alguma consideração final? Eu gostaria de agradecer as meninas, né? Esse encontro de hoje também trouxe esclarecimento para mim. Por exemplo, eu não sabia que tinha vinagre de limpeza. Eu pensei que vinagre era somente de uso comum, né? Nosso, do dia a dia, né? E eu realmente não sabia, tinha uma linha de vinagre específico. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente está acostumado a determinados produtos, né? Seja água sanitária, né? A amônia, né? E aí eu acho que leva um tempo, né? Para o consumidor aderir de fato, né? O uso, né? Do vinagre de limpeza, né? No cotidiano. Então, acho que esse encontro de hoje ele trouxe bastante, né, informação para nós, e também a gente vai espalhar, né, Fábio? Nós estamos firmando compromisso oficial que nós vamos escrever o capítulo do livro. Exatamente. Laís? O que vocês precisarem também, né, da elaboração do capítulo, do livro, tudo, eu, o André, né, a Rita, nós estamos à disposição. Eu vou aceitar, Lívia, vou aceitar sim.
né? Assim, a gente Exato. entende que... Porque a gente tem um prazo aí para não sofrer, é um prazo de quase um ano, ele estendeu, mas nós publicamos o primeiro livro agora dia 5/11, né? E agora a gente já tem mais clareza sobre o próximo. O evento é hoje à tarde, mas a gente vai publicar o capítulo do livro muito próximo do próximo evento. Então a gente tem um tempo para escrever esse capítulo, e como vai ser aqui, a partir da perspectiva, o nosso desafio é escrever de maneira clara e simples, com as informações que a gente sai daqui amadurecido, e eu contarei com essa ajuda de vocês, sim, porque o propósito nosso, ele é, com o capítulo, divulgar, né? É divulgar, é esclarecer, e aí eu aceitarei. Eu também quero agradecer, né, a oportunidade de poder conversar um pouquinho com vocês. E eu acho que muito interessante essa questão do uso do vinagre na limpeza, né? Eu acho que mais do que nunca tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente, né? Hoje é uma preocupação global, então é muito necessário a gente ter aí outras alternativas, né? E a limpeza, né, é algo que está aí no nosso dia a dia, na nossa rotina de todo mundo. Então é muito importante a gente ter produtos aí que são considerados verdes, né? Na questão de serem biodegradáveis, não trazerem tantos resíduos. Enfim, eu acho que é muito interessante. Muito obrigada, foi muito legal aqui aprender com vocês. Será que... Eu que agradeço pela oportunidade de participar e tirar poder tirar uma as foto nossa, pedir para alguém tirar uma foto nossa assim, com elas Eu na também tela. gostaria de agradecer a oportunidade, o convite Nós ali? do Fábio, Não. parabenizar vocês pelo projeto, pelo Química das Coisas. É um projeto bastante incrível, a gente gostou muito de participar com vocês. Aquilo que vocês precisarem da Castelo para poder auxiliá-los aí no livro, viu, Fábio? Sim. Nós temos também, além de nós, né, Lívia, nós temos também o nosso time de marketing, que pode contribuir bastante. A gente recentemente também fez um livro aqui, que a Castelo esse ano comemora 120 anos, e o marketing produziu um livro. Então, se vocês precisarem de qualquer suporte a respeito, né, de temas em que envolvam o marketing, a gente também fica à disposição de vocês. Uhum. Mais uma vez, a gente vai enviar os produtos para que vocês possam testar, né? Porque eu acho que vai para além de falar sobre o produto, né? É importante que vocês possuam a experiência de vocês, né, com o nosso produto. E a Castelo é super aberta a ouvir o consumidor. A gente gosta de ouvir o que o consumidor tem para falar, porque é óbvio que existe aquilo que acreditamos, mas o mais importante é aquilo que o nosso consumidor enxerga na Castelo, vê na Castelo. Então, a gente vai mandar os produtos para vocês, depois o Fábio me passa os dados certinho. E assim, já estou me convidando para o próximo, quando estiver próximo, nos avisem que a gente vai. E aí, se vocês conseguirem nos avisar com antecedência, a gente pode ir até presencialmente para estar com vocês aí durante Seria o dia, ótimo, né? para falar sobre a marca. Maravilha. A gente consegue Incrível. levar ativações de marketing, a gente consegue fazer degustações ali. Eu sei que a gente pode fazer uma experiência aí com o público de vocês, Uhum. e aí com a nossa marca. Se a gente parar a gravação, a Rê sabe que eu invento motivos. Aqui não é uma cidade, Lilia, que tem praia. Se ela não é uma cidade que tem praia, eu fico pensando, o que é que faz? Porque as pessoas, elas estão tão distantes e elas vão onde tem praia. Mas aí eu sempre invento motivo. A Rê já tá... Eu inventei que 5 de março a Rê vem, né, Rê? Então nós já inventamos. Então, 5 de março, por que, Lilian? 5 de março, lá sim, pode acontecer dia 20, eu chego no topo da minha carreira. E aí, em termos de, eu vou chegar no topo da carreira e pra mim, eu quero fazer uma festa com pessoas que são importantes pra mim. Então a Rê, ela virá pra cá, porque ela sabe que ela com a mãe dela são importantes pra mim, né? Eu tenho uma foto, depois eu mostro aqui para vocês duas, que eu lá no casamento da Rê, fofocando com a mãe dela, e a gente é fofoqueiro assim, assumido. A gente gosta da fofoca. E aí eu falo, então vai vir para minha festa em março,
Porque assim, também é tanto trabalho que a gente tem, e aí eu falei assim, quem são as pessoas importantes na minha vida quando for a minha festa de março? Então ela sabe que ela falou já pra mim, ó, já tá agendado por aqui. Eu acho que a gente pode ir finalizando, eu prefiro que não, porque teria que chamar alguém, eu não sei se tem alguém aqui. Tá. Entendeu? Mas eu tô maravilhado com essa nossa conversa, peço desculpas, mas nós não somos youtuber. Eu joguei as meninas aqui numas frias. E aí eu também sou muito grato a elas de embarcar nessas frias. E aí a gente sabe que na primeira vez não saiu o que a gente queria, mas o que importa é sair daqui para ir ali à tarde. E a gente vai ficar a tarde inteira falando com a criançada. Tô trazendo a Flávia de volta, ela já estava aqui na coisa tudo, então tem essa coisa da gente ir para aquele evento. Aquele evento a gente vai falar de uma maneira simples sobre... E eu falo no sentido de... O vídeo, eu reconhecia que ele não tinha clareza, não é o meu mundo, ele é feito 12 minutos para um país que não é igual ao nosso, e eu saio mais esclarecido, Lilian, com essas informações que você me deu. Fiquei muito feliz com isso. Nós também ficamos muito felizes. Meninas, acho que já vocês têm um compromisso de vocês, né? Acho que para nós foi maravilhoso essa conversa e a gente tem que correr para montar o stand aqui. Vamos tirar uma foto aqui, ó. Uma Vamos. selfie. Ela falou, vamos. Vamos tirar aqui. Acho que pode até ficar ali mesmo, Fábio. Onde tiro que eu aqui, tava? ó. Ali nessa cadeira. Porque eu tiro aqui, ó. Ah, como que você faz isso? Eu vou aqui? tirar da TV mesmo, não vai ali. Ah, ótimo. E depois manda pra gente também divulgar aqui nas nossas mídias. Pode olhar lá. Ah, olha Ah, aqui. eu não gostei assim. Não, acho Não. assim, tira junto. Eu prefiro o uso da sua selfie eu ficar aqui. Então vai. Peraí. Flávia, Será que pega pode, aqui? Não, pode vir mais pra cá. Aqui, né? Isso. Peraí. Aí. Ah, ficou massa. Acho que sim. Acho que ficou ótimo. Rê, um beijo pra vocês. Muito obrigado, prazer, Lília, te conhecer. Prazer, obrigada. Precisando de outras Eu acho que elas não estão vendo a gente, atividades, né? como a Mari falou, Acho que elas não viram a gente ali no Meet, se quiser virar um pouquinho. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada, viu? Peraí que eu acho que a gente não apareceu aqui. Não. Depois a gente manda a foto. Obrigada, viu? Depois eu te ligo. Fábio, beijo, sucesso aí no seu evento. Obrigado, beijo. Tchau. Tchau.